Paz de Deus, amados irmãos. Então, continuando a leitura bíblica, hoje é Gênesis 14. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Arafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em Ão, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus, que é no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas. E também os amorreus que habitavam em Azazontamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zobaim, e o rei de Belá. Esta é Zoar. Então saíram 5 reis, tá? E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Arafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Então, os reis lá de Sodoma e Gomorra, junto com outros, saíram eles, né, que deu um total de 5 reis, contra 4 reis, tá? Só que eles perderam a batalha. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Então, os 4 reis lá, os 3 reis junto com Quedorlaomer, que era um rei, eles venceram, né, os 5 reis, e os 5 reis fugiram, né, e um deles lá era o rei de Sodoma, que era onde Ló tinha escolhido lá para viver, né. Então, eles fugiram, e daí esses reis, né, e o pessoal que estava com eles tomaram lá as fazendas, né, de Sodoma e Gomorra, e também levaram com eles Ló, né, porque Ló estava lá. Continuando, Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto a dos carvalhais de Maré, o amorreu, irmão de Escol, o irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, seu irmão, porque naquele tempo eles, né, chamavam os parentes deles de irmão, mas é sobrinho dele, tá? Ló é filho do irmão de Abrão, é sobrinho de Abrão, né? Mas aqui diz assim, ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan. Então, Abrão, ele pegou lá os criados dele, né, o povo que estava com ele, que morava na casa dele, e foram, né,
atrás de Ló, né? Seguiram lá o povo até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, né, daí o rei de Sodoma foi lá ao encontro dele, depois que ele venceu lá a batalha e trouxe toda a fazenda, todo o povo de volta. Melquisedeque abençoa a Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, ele era um sacerdote de Deus, né? Do Deus Altíssimo, né? Do Deus que a gente serve. E ele foi lá e abençoou Abrão e também dá dízimos a Abrão, né? Dá uma parte lá da fazenda dele a Abrão, né? Abençoou Abrão porque o Abrão venceu essa guerra, né? E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo. Então, Melquisedeque deu lá, né, uma parte das coisas que ele tinha para Abrão, né, abençoou Abrão. E o rei lá de Sodoma também foi até Abrão, né, para abençoá-lo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Então ele queria de volta, né, o povo, né, e falou para Abrão que Abrão podia ficar com toda a fazenda dele, né, com todos os animais e tal, mas Abrão não aceita. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente os que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varão que comigo foram, Aner, Escol e Maré, estes que tomem a sua parte. Então Abrão disse, né, não vou tomar nada do que é teu, né, e porque ele foi lá com o intuito de buscar lá o sobrinho dele, né, o parente dele, ele não foi lá com o intuito de enriquecer, né, de se aproveitar dessa situação. Então ele disse que não tomaria nada, né, salvo aquilo que os mancebos tinham comido, porque os lugares antigamente, né, como hoje, né, lá eram longe, né, mas hoje em dia a gente vai de carro, vai rapidinho, e nessa época o pessoal, eles iam a pé, né, eles iam pra guerra, né, depois eles começam a ir a cavalo, mas até aqui eles iam a pé, né, eles guerreavam a pé, então levava dias para chegar lá, e as pessoas, né, tinham que se alimentar no caminho, então tinha alguma parte lá do gado lá que, né, os mancebos tinham comido, né, tinham para se alimentar, né, no caminho. E alguma coisa lá que alguns mancebos lá que lutaram, né, alguns dos varão lá que lutaram, né, eles sentiram de pegar uma parte deles, né, porque eles fizeram um trabalho ali, né, de ir pra guerra, né, então, porque Ló era o sobrinho ali, né, de Abrão, ele não era parente desses varões, né, então, Abrão fala o que eles sentirem de tomar lá, porque eles fizeram essa tarefa, né? Aí tudo bem. Aí eles vão decidir lá o que eles vão tomar, a parte deles. Mas eu não vou pegar nada para mim, né? Para que o rei de Sodoma não diga depois que ele que enriqueceu Abrão, né? Abrão não quis. Aí, continuando. Agora no 15, Gênesis 15, diz assim: Deus anima a Abrão e promete-lhe um filho. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filho? Eu, mordomo da minha casa, é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente,
eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro? Então, ele está perguntando para o Senhor, né, se ele realmente não vai ter filhos, se os nascidos na casa dele, se ele tem que escolher um ali para ser o herdeiro dele, né? Porque, pessoal, antigamente tinham lá pessoas que se tornavam servos, né, uns dos outros, mas não que ali, nesse caso, as pessoas eram obrigadas a ser servo, né? Às vezes se tornavam servos por causa da guerra, né? Acabavam se tornando servos. Mas tinha pessoas lá que escolhia, né, seguir alguém. Ah, tipo, essa pessoa é boa para mim, eu vou seguir ela. Então, ela se tornava serva da outra porque queria, né? Porque às vezes ela não tinha o dom de fazer algum trabalho por conta própria, então ela seguia aquele senhor, né? Aquela pessoa ali, e a pessoa dava função para ela, só que também ela comia com essa pessoa, ela também possuía fazenda e tal, então, né, ali Abrão, ele tinha muitos servos, e os filhos dos servos já nasciam servos dele, né? Então, só que ele era muito assim, ele era bom, né? Ele era justo, né? Com os servos dele, ele não explorava. E os servos estavam ali também porque queriam, né? Então a pessoa escolhia, né? Do mesmo jeito que hoje em dia a gente trabalha, né, nas empresas a troco de um salário, naquela época as pessoas trabalhavam a troco da comida, né? Via lá uma pessoa próspera, cheia de fazendas, ia lá trabalhar para essa pessoa, então não tinha um salário, né? Um dinheiro, então recebia lá, comia, então era como um servo, né? Era um servo dessa pessoa, né? Ele ajudava na casa, ajudava nas guerras, né? Quem era bom para a guerra, quem era bom para ser pastor, ajudava como pastor ali dos animais, né? Cuidando dos animais. E podia ali desfrutar das coisas que eles comiam, né? Comer com eles né? E seguir a vida, né? Assim como a gente hoje em dia, né? A gente também trabalha nas empresas, né? É como se a gente fosse um servo da empresa, né? Só que a gente pensa que a gente é livre, mas na verdade a gente tá ali, né? A gente tá preso, a gente tá trabalhando, a gente tem aquele salário, é claro que a gente é livre para mudar de emprego, né? Para estudar, para arrumar um emprego melhor, mas de qualquer forma a gente está servindo a empresa a troco de um dinheiro. Então aqui o povo servia, né? A troco ali de estar se alimentando, morando junto ali. Então, e eram bem unidos, assim, sabe? Tinha servos que eram muito, muito fiéis, né? Como hoje em dia, né? Tem funcionários que são bem fiéis à empresa, né? Que dizem, né? Veste a camisa da empresa, né? Então, tem funcionários que são muito fiéis, que é agradável aos olhos do Senhor, tá? A não ser que o patrão mande fazer algo, né? Desagradável a Deus, mande fazer algo que você vê que é pecado, aí você não pode fazer. Mas Deus se agrada que a gente obedeça os nossos chefes, né? Que a gente sirva como servindo a Deus, né? Porque Deus é Deus de todos, né? É Deus tanto do servo quanto do livre, né? Então, continuando aqui. Aí disse mais, né? Ele perguntou se ele teria que escolher um dos servos dele ali para ser herdeiro dele, tá? Eis que venho a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então, Deus, ele... Ai, vontade de espirrar. Deus, ele falou para Abrão, que ele vai ter um herdeiro que saia dele, né? Que não vai ser um dos servos dele ali. Então, o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Então, Deus mostrou para ele as estrelas e disse, né? Como as estrelas são incontáveis, assim será a semente dele, né? Que dele vai ter uma geração muito, muito grande, né? E ele creu no Senhor. E o Senhor imputou-lhe isso por justiça, né? A fé dele, o crer dele, tá? Deus achou justo, né? Considerou justo. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma
toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes e partiu pelo meio, e pôs cada parte dele em frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava, né? Então, Abrão pegou lá o que Deus pediu, né? A cabra, o carneiro, né? E a bezerra, a rola e o pombinho, né? Partiu no meio, colocou lá, né? Como Deus ordenara, e vinham aves do céu descendo sobre esses cadáveres, e ele enxotava, né? Tocava as aves. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Então aqui Deus estava revelando para ele que as parentelas dele, né, a semente dele será peregrina, né, vai morar em terra que não é deles, por 400 anos, servindo, né, e sendo afligido por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então aqui Deus já estava revelando o que ia acontecer lá no tempo de Moisés, tá? Que daí Deus ia dar um livramento para essa semente, né, de Abrão, depois de 400 anos servindo, e aí eles iam sair com a fazenda deles, e daí depois Deus ia dar a terra ali de Canaã para eles por herança, né? Então, por muito tempo eles iam ficar ali sendo servos, né? Morando em terras que não eram deles, mas que Deus dava isso como promessa, né? Que no futuro Deus ia livrar eles da servidão e eles iam ser possuidor de uma terra, né? E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, a quarta geração, né, de Abrão, que iria voltar lá para Canaã, né, que ia possuir essa terra, né, então Deus revelou. E Deus, né, Deus ia, né, se vingar lá, né, dos amorreus, né, ia se vingar não, né, ele ia cumprir a justiça dele, né, porque ele disse aqui, ó, a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, tá? Porque lá no céu tem cálice, e quando a pessoa vai pecando, eles vão se enchendo, né, até derramar. Quando derrama, é quando a pessoa recebe lá o castigo pelas injustiças que ela fez, tá? Então, isso já tá declarado lá em Apocalipse também, tá? Então, aqui, ó, a medida da injustiça dos amorreus não estava ainda cheia. Então, por isso, né, ainda ali o povo de Abrão ia ficar ali servindo, né? Até as injustiças dos amorreus ali ficarem cheias para depois derramar, tá? Sobre eles. E é isso, por 400 anos. Então, por 400 anos ali, a semente de Abraão ia ficar ali servindo, né? Mas Deus já promete, né? Que a semente dele ia ser muito grande, né? As pessoas iam se multiplicar muito e que Deus vai dar lá a terra de Canaã para eles por herança. Tá? Então, aqui, Deus faz um pacto com Abraão, continuando. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele momento, naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o
Cadimoneu, Eo Eteu, Eo Ferezeu, Eo Refaíns, Eo Amorreu, Eo Cananeu, Eo Gigazeu, Eo Zebuseu. Então, Deus ali prometeu toda essa parte ali para eles. Então, é isso, finalizando aqui, termino amanhã, será Gênesis 16. E é isso, pessoal, continue lendo a Bíblia, continue ali buscando do Senhor entendimento, né, conhecimento e servindo ao Senhor, tá? Deus abençoe a todos.